hoje a gente vai relembrar todos os vencedores do prêmio de craque da Copa do Mundo. E a gente já começa indo pro Mundial de 1982, realizado na Espanha, que foi onde pela primeira vez foi colocada em prática a ideia da bola de ouro da Copa do Mundo, onde um comitê da FIFA determina uma lista de jogadores para representantes da imprensa então escolherem qual foi o craque da competição. Por isso que essa lista não vai ter jogadores de Copas anteriores à de 82, porque embora a FIFA tenha até listado os melhores jogadores de Copas mais antigas para preencher lacunas, a verdade é que o prêmio ainda não existia, então não houve o mesmo processo de escolha, certo? Com isso dito, vamos para o nosso primeiro ato, um nome nada legal de lembrar para o brasileiro que ama futebol, especialmente os mais velhos que acompanharam a Copa de 82. O italiano Paolo Rossi, que certamente não era cotado como um dos principais astros daquele Mundial, fez uma Copa lendária e no fim foi eleito o melhor jogador. A história fica ainda mais incrível quando a gente lembra que o Rossi vinha de uma suspensão de 2 anos do futebol, punido por um caso de manipulação de resultados, que ele sempre se declarou inocente. O camarada teve apenas 3 partidas oficiais para se preparar para a Copa, e numa reportagem antiga da Gazzetta dello Sport, jornal italiano, o Paolo Rossi foi descrito na fase de grupos da Copa como um fantasma, o ataque inexistente. A Itália passou da fase de grupos com 3 empates, sem vencer, e foi então para a segunda fase de grupos. Sim, isso existiu naquela Copa, regulamento bizarro, mas no fim parecia que nada iria parar o Paolo Rossi no mata-mata, porque aí ele começou a desabrochar, e foi o artilheiro daquela Copa com 6 gols. Depois de ter passado a primeira fase de grupos inteira em branco, os seus primeiros gols naquele Mundial vieram a partir da segunda e foram justamente contra quem? O Brasil, O homem não tinha feito nenhum golzinho sequer, pegou o brasa e meteu um hat-trick. Aí não dá, Paulo? Depois daquilo, ele desandou a decidir na semifinal contra a Polônia, anotou uma dobieta, para colocar a Azurra aí na grande final, e na decisão abriu o placar da vitória contra a Alemanha, dando à Itália a sua primeira Copa do Mundo desde 1938, e assim foi eleito então o primeiro bola de ouro da Copa do Mundo. Agora vamos para a Copa do México em 1986 e ouvindo esse ano você já lembra do Maradona. E se tratando de Maradona, qualquer coisa que a gente possa dizer você já deve ter ouvido, especialmente porque já falamos bastante sobre ele aqui no canal, inclusive no vídeo de jogadores que acabaram com uma Copa do Mundo, e afinal foi exatamente isso que ele fez lá no México, Esmerilhou, arregaçou a maior competição de futebol do mundo. Na fase de grupos, o gênio deu 4 assistências nas partidas contra a Coreia do Sul, Itália e Bulgária e ainda meteu um golzinho, mas o show de verdade seria na fase de mata-mata, onde o Dieguito mostrou por que era o grande gênio do futebol mundial na época. Em especial, é sempre de lei destacar a sua apoteótica atuação contra a Inglaterra em um dos jogos mais históricos de todos os tempos. Na mesma partida, ele protagonizou a polêmica La Mano de Dios e o gol do século, 2 lances lembrados e relembrados incansavelmente até os dias de hoje. Para completar, El Pibe de Oro ainda meteu um doblete na semifinal contra a Bélgica e deu mais uma assistência pro gol da vitória na final contra a Alemanha. Maradona foi provavelmente o bola de ouro mais indiscutível de toda a história dessa premiação, O cara tava imparável. Vamos para a Copa da Itália em 1990 e teremos mais um italiano dando as caras por aqui, pois jogando em casa, Salvatore Schillaci destruiu e foi eleito o bola de ouro da competição. Disputando a sua primeira Copa, mais ou menos no pique do Paolo Rossi, ele não era considerado um dos jogadores mais badalados da sua geração, especialmente se a gente considerar que a Série A italiana era uma liga recheada de estrelas naquela época e que apenas um ano antes da Copa, o Schillaci estava sendo artilheiro lá na Itália, da Série B. Exatamente, só aí ele foi então chamar a atenção da Juve, o clube que o deu mais projeção e fez ele ser convocado para a Copa do Mundo. Silenciosamente, o atacante da Azzurra foi deixando a sua marca no Mundial. Na fase de grupos, meteu gol contra a Áustria e a Tchecoslováquia e passou em branco apenas contra os Estados Unidos. E um detalhe muito legal sobre a história dele é que ele começou a Copa no banco nas 2 primeiras partidas, mas virou titular na terceira e aí no mata-mata ele não perdoou ninguém. Uruguai e Irlanda tombaram contra a Itália com gols do Schillaci e na semifinal, mesmo com a eliminação nos pênaltis frente à Argentina, ele conseguiu deixar sua contribuição no placar, também brilhou na disputa de terceiro lugar contra a Inglaterra e assim Toto Schillaci, como era chamado, terminou a Copa como artilheiro isolado com 6 gols e eleito aí merecidamente o craque da competição. E a gente tá cumprindo a nossa promessa de criar bastante conteúdo sobre Copa do Mundo aqui no canal, Então se você tá curtindo, não se esquece de clicar no botão vermelho e se inscrever, que assim você acompanha todo o conteúdo que a gente for lançando
descansando, que vai ser bastante coisa até o Mundial no final do ano. Já tivemos 2 italianos e um argentino, hora de emplacar uma sequência de brasileiros nessa lista, começando pela Copa do Mundo de 1994 nos Estados Unidos, e a gente sabe de cor o nome do cara que foi o craque da competição, o baixinho Romário. Que o Peixe foi indispensável para a conquista do Tetra é um fato, mas o que torna esse caso mais dramático é que o Romário era um jogador que tinha muita chance de sequer ser convocado para aquele Mundial, segundo palavras dele mesmo, tá? Eu jamais teria sido convocado para a Copa do Mundo de 94, essa é a verdade. O Brasil deveria ter se classificado com facilidade e, como eu tinha me desentendido com a comissão técnica, eles nunca teriam me aceitado. Mas naquele jogo decisivo contra o Uruguai, tínhamos que vencer ou empatar para classificar. Romário foi chamado para salvar a seleção nas eliminatórias. O Brasil venceu o Uruguai com um gol dele e aí ele foi pro Mundial, para nossa sorte. Na fase de grupos, o camisa 11 brasileiro marcou em todas as partidas, né, contra a Rússia, Camarões e Suécia. No mata-mata, foi decisivo nas classificações muito suadas contra Holanda e Suécia, e apesar de ter passado em branco em 2 jogos, o desempenho dele em campo era quase sempre fenomenal, comandando aquele time junto com o Bebeto, que podia não ser uma das seleções mais encantadoras que o Brasil já teve, mas foi a única que tinha Romário no auge. E isso foi o bastante. Baixola então levou para casa a bola de ouro da Copa do Mundo, o prêmio oficial. Na Copa seguinte, mais uma vez um craque brazuca venceu a bola de ouro da competição, que foi o Ronaldo Fenômeno, na época chamado apenas de Ronaldinho. Um detalhe que vale ser citado logo de cara é que ele tinha 21 anos na época. O Ronaldo foi o melhor jogador de uma Copa do Mundo com 21 anos, né? Algo bizarro. E nessa época, ele ainda era aquele atacante de muita velocidade, drible, inventividade, com um pouco menos de características do Ronaldo Fenômeno R9, camisa 9, matador, homem-gol, que a gente viu na maior parte da sua carreira, inclusive no Mundial de 2002, né? O grande destaque dele na fase de grupos foi no jogo contra Marrocos, quando ele marca o seu primeiro gol na história das Copas e também deixa uma assistência, mas guardou a maior parte dos gols pro mata-mata, né? E logo nas oitavas, já guardou um doblete para despachar o Chile. Ainda deu 2 passes para gol nas quartas de final contra a Dinamarca e guardou o único gol brasileiro na semi contra a Holanda, quando passamos nas penalidades. O Ronaldinho tava voando e o Brasil na final. O que poderia dar errado? Simplesmente, segundo a versão oficial, uma convulsão que ele sofreu na véspera da grande decisão. Um momento muito triste e tenso que foi descrito por vários jogadores aí ao longo dos anos, e mais um que lá estava, que era o Edmundo. Levanto, olho e vejo o Ronaldo tendo a convulsão. Quando vi o Ronaldo passando mal, saí gritando pelos corredores, roxo, língua virada, bufando. Quando vem o lanche, antes do jogo, todo mundo sabe que o Ronaldo teve a convulsão, menos ele. Desenrolaram a língua, deram banho e botaram ele pra dormir. Ele não estava consciente. Apesar do susto, o Ronaldo insistiu em jogar aquela final contra a França, e uma final que a gente nunca vai saber o que teria acontecido se não fosse esse maldito caso da convulsão que abalou o nosso principal jogador e também toda a equipe, né? No fim, o resultado foi aquele mesmo, a gente sofreu com o Zidane, uma das derrotas mais dolorosas do Brasil na história das Copas, mas que não impediu o Ronaldo de levar a bola de ouro da Copa pra casa. E na Copa seguinte, em 2002, pra surpresa de ninguém, levou de novo a bola de ouro pra casa o Oliver Kahn? Ué, não era pra estar o nome do Ronaldo aqui não, hein? Não tem nada errado nessa lista, não? Não tem não, amigos. Vocês sabem que a Copa que o Ronaldo fez em 2002, marcando gol em 6 dos 7 jogos, inclusive 2 na final, foi brutal, mas o bola de ouro da competição foi o lendário goleiro do Bayern de Munique, que defendia a Alemanha, né? O Oliver Kahn. Aquele que bateu roupa na final? Aquele mesmo. Mas calma que não é uma loucura tão grande ele ter ganhado. Se pra um meio-campista ou atacante, o destaque é sempre o gol ou a assistência, pro goleiro a gente pode dizer que é levar o menor número de gols possível, né? E conseguir manter o seu time sem levar gol, o famoso clean sheet no inglês, né? Na fase de grupos, o Oliver Kahn levou apenas um gol, marcado pela Irlanda, e na fase de mata-mata, a Alemanha encarnou a filosofia do 1-0ismo, né? Passando por Paraguai, Estados Unidos e Coreia do Sul, sempre vencendo por 1-0, com Oliver Kahn fazendo defesas monumentais, tá? Sempre garantindo que aquele golzinho fosse o bastante para classificar. E aí, amigo, na final vocês já sabem o que aconteceu, o Kahn acabou falhando, o que só aumentou os questionamentos de quem queria ver o Ronaldo levando a bola de ouro da competição. Mas o fato é que até os dias de hoje, Oliver Kahn foi o único defensor na história a ser eleito o melhor jogador de uma Copa do Mundo.
Ué, mas e o Fábio Cannavaro na Copa da Alemanha em 2006? Em 2006, a gente teve um nome que também ganhou grande destaque no nosso vídeo de craques que destruíram no Mundial, que foi o grandíssimo Zidane. E a exemplo do Oliver Kahn, ele também foi um craque da Copa que acabou fazendo uma senhora besteira na final. Zidane foi à Alemanha disputar as últimas partidas da sua carreira, tendo decidido encerrar por cima, né? Visto que ele tinha ainda nível e idade pra seguir atuando se quisesse. Em 2006, com 34 anos de idade, era um dos melhores jogadores do mundo, algo que as suas atuações naquele Mundial deixaram bem claro. Nas oitavas de final, o golaço que fechou a conta contra a Espanha. Nas quartas de final, o show de técnica e controle de bola contra o Brasil naquele jogo que ele estava imparável. Nas semis, o gol da classificação contra Portugal. E na final, o gol da cavadinha contra Buffon. O Zidane fez um mata-mata impecável, mas no fim aconteceu um dos fatos mais surpreendentes da história das Copas, que foi a cabeçada do Zizou no Materazzi, né? Obviamente ele foi expulso, não ajudou a sua equipe na disputa de pênaltis e assistiu à derrota do vestiário, e mesmo com o ato antidesportivo, foi eleito o melhor daquela Copa, tá? Então o Cannavaro ganhou a bola de ouro no final daquele ano, mas a bola de ouro da Copa foi pro Zizou. Inclusive o Cannavaro ficou em segundo, tá? Chegando numa das Copas do Mundo mais carismáticas de todos os tempos, a de 2010 na África do Sul, quando o Uruguai contava com um trio de ataque de muito respeito, né? Com os jovens Luis Suárez e Edinson Cavani e o já consagrado e conhecido craque Diego Forlán, que liderou aquela seleção para sua melhor campanha na Copa do Mundo nos últimos 52 anos e merecidamente acabou levando para casa aí a bola de ouro da Copa. Forlán, o 9 que jogava com a 10 ou o 10 que jogava de 9, na época atuava pelo Atlético de Madrid e já vinha de uma sequência muito consistente atuando lá no futebol espanhol, né, onde também tinha jogado no Villarreal. O uruguaio chegava no Mundial da África do Sul com 31 anos e fez talvez a melhor competição da sua vida. Na fase de grupos, anotou 2 na vitória contra a África do Sul. Na fase de mata-mata, um desempenho digno de craque da Copa, participando de pelo menos um gol de forma direta nas 4 partidas que viriam pela frente. Nas oitavas de final, passe para um dos gols do Luizito contra a Coreia do Sul. Na histórica eliminatória contra a Gana, nas quartas, né, anotou o gol da Celeste que levou a partida para os penais, onde o Uruguai se classificou, e o caminho do Forlán teve pela frente a Holanda nas semis, que acabou eliminando o Uruguai por 3-2, mas ele também guardou o dele, e os uruguaios também caíram na disputa de terceiro lugar contra a Alemanha, mas de novo o Forlán fez questão de anotar mais um gol e deixou o Mundial como um artilheiro conjunto com 5 gols marcados e também como o melhor jogador do torneio, o que foi possivelmente o auge da carreira dele, né? O declínio do Forlán viria rapidamente e 2 anos depois de ser o melhor da Copa, ele estaria tendo uma passagem pra lá de contestada pelo Internacional de Porto Alegre, né? Coisas do futebol. Agora vamos para a Copa de 2014 realizada no Brasil, onde o bola de ouro da competição foi um sujeitinho que tá mais do que acostumado a vencer bolas de ouro, né? O tal do Lionel Messi, o camisa 10 da Argentina, chegava pro Mundial com 27 anos e como a grande estrela do planeta da bola, tendo vencido aí 4 das últimas 5 edições da bola de ouro. Mas a verdade é que mesmo sendo o jogador indiscutível que é, a escolha de Messi como craque da Copa de 2014 é até hoje motivo de polêmica, né? O Messinho anotou 4 gols naquela Copa e foram todos na fase de grupos, mas assim, todos gols que deram a vitória pra Argentina de alguma maneira. Sem ele, aquela seleção talvez tivesse ficado pelo caminho bem mais cedo, né? O problema pro Messi foi a partir da fase de mata-mata. Nas oitavas de final, deu assistência pro gol da classificação frente à Suíça, mas depois não se envolveu em mais nenhum gol sequer nos 3 demais jogos que ele jogaria. Passou em branco contra a Bélgica, apesar de ter jogado bem, e inclusive o gol da vitória saiu de uma jogada dele, né? Mas não contou com assistência. Contra a Holanda ficou bastante apagado e na decisão contra a Alemanha também não conseguiu seu Messi que a gente conhece, tendo ainda perdido uma chance clara de gol na cara do Manuel Neuer. Depois da derrota na final, o Messi ficou com a bola de ouro da competição, cercado de questionamentos, né? Poderia ter sido o James Rodrigues, o Robben, o Thomas Müller. Tínhamos muitas opções, mas o craque daquela Copa oficialmente foi o Messi. Comenta aí quem que você acha que deveria ter levado, né? Davi Luiz? Bernard? E finalmente chegamos no último homem eleito bola de ouro da Copa do Mundo, que foi no Mundial da Rússia em 2018, onde o nosso querido Luka Modric papou a premiação. Luquita chegava para aquela competição como um dos grandes expoentes de uma equipe que tinha acabado de ser tricampeã consecutiva da Champions League, né? E com seus 32 anos, vivia uma grande expectativa para poder liderar a ótima geração croata para fazer uma campanha digna na Copa. E a verdade é que Luka e seus companheiros foram muito além, né? Num grupo com Nigéria, Argentina
Alemanha e Islândia, a Croácia teve 100% de aproveitamento, com o Modric, o meio-campista, anotando gol em 2 dessas partidas contra os nigerianos e os argentinos. Mas o Modric é aquela coisa, é o tipo de jogador que números não definem. Ele marca poucos gols e não costuma coletar números monstruosos de assistências. Muitas vezes ele faz o trabalho mais silencioso de organizar o time, de abrir espaços, quebrar linhas, sair da pressão, desorganizar a equipe adversária, e isso é um pouco difícil explicar, sem de fato ver as partidas. É o tipo de jogador que muitas vezes as estatísticas não fazem jus à qualidade dele. Mas de qualquer maneira, veio o mata-mata e Modric deixou uma mancha no seu desempenho naquele Mundial, quando no finalzinho da prorrogação contra a Dinamarca, o camisa 10 acabou desperdiçando um pênalti que poderia ter jogado a Croácia para fora da Copa, mas os croatas conseguiram passar mesmo assim. E aí na fase seguinte, o Modric se redimiu, ajudando com uma assistência na prorrogação contra a Rússia, e apesar de não participar diretamente de gol, teve um desempenho crucial e muito consistente, né, na semifinal contra a Inglaterra, liderando a Croácia não só na parte técnica, mas também ali na parte dos ânimos, né, na primeira final de Copa do Mundo da história do país. E naquele jogo, os croatas tiveram pela frente uma equipe muito mais recheada de grandes jogadores, como era a França, né, e aí acabaram não conseguindo levar o título, mas o desempenho do Modric e da seleção dele naquele Mundial foi uma coisa épica, né, e isso acabou rendendo ao craque do Real Madrid a bola de ouro da Copa de 2018. Embora há quem diga que o Griezmann talvez merecia mais, também há controvérsias, e essa bola de ouro da Copa acabou resultando numa bola de ouro de verdade da France Football no final do ano, com o Modric sendo eleito o melhor jogador do mundo em 2018. Agora diz pra gente, quem será o bola de ouro da Copa de 2022? Façam suas apostas nos comentários e muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você curtiu, deixa o like antes de sair, que ajuda muito na divulgação, e nos vemos no próximo. Então um grande abraço, falou!